E os testes baseados na implementação, né? Teste caixa branca. A principal técnica utilizada é a técnica do fluxo de controle. Eu não sei se vocês lembram ou usaram essa estratégia em programação 1, quando vocês estavam aprendendo a programar em Python e tal, representar o programa na forma de um grafo, né? Representar o algoritmo, melhor dizendo, né? Então, o fluxo de controle é uma representação do algoritmo do método que está sendo testado. Então, se eu quero representar o algoritmo, eu represento na forma de um grafo, e aí eu consigo entender as estruturas lógicas do meu código. Vamos lá para as estruturas básicas, né? Então, qualquer bloco sequencial, seja de uma linha ou de 1000 linhas, não importa. Eu represento como um vértice. Por quê? Porque é sequencial. Se a execução passar pela linha 1, vai passar pela linha 1000. É sequência. Né? A não ser que pipoque um erro no meio do caminho. Mas aí, de qualquer jeito, eu detectei a falha. É o objetivo do teste. Né? Se por acaso for revelar uma falha na linha 1, vai revelar na 1000. Se tiver alguma aí, vai ser detectada. Né? Então, é o bloco sequencial. Aí tem o bloco dos ifs. Né? Seja um if, then, else, e depois acabou o if, volta a execução sequencial, ou seja, só if, then, sem else, indo o fluxo de controle direto do 1 para o 4, por exemplo. Né? Digamos que o 2 seja o then e o 3 o else. Se não tiver else, faz o curto-circuito. Né? Então, só o bloco 2, ou, né, o vértice 2 que ficou condicionado. O switch case, que nada mais é do que como se fossem ifs alinhados. Essa é a mesma lógica do switch case. Então, é como se fosse um if, else, if, else, if, else. As várias possibilidades de valor de entrada. Né? Então, é isso daí. E você pode ter, claro, o valor default. Né? Opcionalmente, então, curto-circuito. Se não for nenhum dos valores, vai direto para o fim do bloco. Né? E tem os loops. Os loops sempre né, vai depender a representação do local onde eu faço o teste lógico. Né? Tem o famoso while e o do while, por exemplo. Né? Qual a diferença do do while? Do while, ele é semelhante ao repeat until. Né? Por quê? Quando eu digo while, eu estou fazendo o teste no início do loop, no início do laço. O for, mesma coisa. A representação do for e do while é a mesma representação gráfica no fluxo de controle. Porque a condição, a minha decisão, ela é feita no início. Eu posso sequer entrar no loop. Eu posso passar direto e não entrar nenhuma vez no while, se a minha condição for inválida. A mesma coisa o for. Eu inicializo a variável com 10 e digo, para a variável i menor do que 5, faça. Nunca é menor do que 5. Eu inicializei com 10. Né? Então, eu posso nunca entrar no laço, porque a minha decisão ela é tomada logo na primeira linha. Né? E, claro, eu posso entrar uma vez, duas vezes, e depois sair também. Já o repeat until ou do while, eu primeiro executo. Eu entro no loop. E depois que eu entro no loop é que eu faço a verificação. Eu continuo ou eu saio? Percebe? Então, é como se a verificação do critério de parada é feito depois que eu passei uma vez no loop, né, no laço. Mas é bem intuitivo, a gente pode, né, fazer esse tipo de representação. Então, o teste caixa branca, ele consiste, primeiramente, de representar o meu algoritmo do método que eu quero testar na forma de um grafo. Tá? De um grafo de controle, fluxo de controle. Tá? E depois do gráfico de controle, depois que eu tenho isso aqui, aí eu tenho várias estratégias de cobertura, como a gente vai ver. Né? Mas, só para ilustrar como é simples aqui, de uma maneira bem didática, os números que estão aqui representam os vértices. Tá? Então, aqui é um read, XY. Podia ter 1000 linhas sequenciais aqui. É um bloco só. Tá? É um bloco de execução. Aqui eu tenho o if. O if tem then
e tem else. Depois, seja do then ou do else, eu volto ao bloco 5. Né? Então, a representação gráfica desse algoritmo. Tá? Depois eu tenho o while. O while ele faz a verificação no início. Eu posso entrar no loop ou posso sair do loop. Então, eu posso entrar no loop ou posso sair do loop. E a condição de entrada no loop é o P diferente de zero. Enquanto for diferente de zero, eu fico no loop. Tá? Depois que não é mais diferente de zero, eu saio. Beleza? Quando o P for zero, no caso. E aqui na linha 8, eu tenho outra decisão. É um if. Só que perceba que é um if que só tem then. Porque o fim do then é a mesma coisa de não satisfazer o if. Não tem else. Né? If, then, não tem else. O else continua a execução, né? Após o if. Então, nesse caso daqui, depois que eu represento graficamente o meu código, o meu método que eu quero testar, aí sim eu vou pensar em casos de teste a partir dessa representação do controle do método. Note que é mais caro ou mais barato testar caixa branca do que caixa preta. É mais caro o teste baseado na implementação comparado com o baseado na especificação que a gente acabou de ver, ou ele é mais barato ou mais caro? O que, é que vocês acham? Custa mais tempo, mais esforço ou menos? Mais esforço. Ele é mais complexo, porque enquanto eu olho caixa preta e eu consigo ter menos casos de teste, para cobrir todo o meu fluxo de controle, eu vou pensar em mais nuances, mais detalhes. Em compensação, eu testo melhor. Aí fica aquele trade-off. Né? Fica o trade-off. Qual é a recomendação que eu poderia dar para vocês? Priorize o teste baseado na especificação, teste caixa preta. Mas aquele método mais crítico, aquele que pode ter um efeito colateral mais problemático se ele tiver um bug, aí você pode investir um pouco mais nele. Se você tiver acesso ao código-fonte, se tiver acesso, pelo menos, ao algoritmo utilizado. Né? Agora, note que ele não é... O teste caixa branca tem várias maneiras de cobrir esse gráfico, tá? Mas algumas delas não são tão fáceis da gente conseguir cobrir. A gente até quer, sabe que deveria, mas como? Vamos a um exemplo. Uma das técnicas que a gente poderia dizer é: vamos exercitar todos os vértices, né? Todos os vértices, todas as linhas de código, em outras palavras. Né? Então eu poderia 1, 2, aí para ir para o 3 e para o 4, eu preciso variar o valor de y. Né? Então, beleza, eu vou para um menor que 0 e outro maior ou igual a 0. Pronto. Aí já exercitei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí o 8 é garantido, o 9 e o 10. Beleza. Mas e o 7? Aí eu vou ter que ter uma entrada cujo P seja diferente de 0. Mas onde é que está o P? Os parâmetros de entrada na especificação do método são x e y. O P não está. Então, eu vou ter que ficar variando o valor de x e de y até afetar o P do jeito que eu espero. Percebe como é complicado? Né? É complicado no sentido de você não ter... Quando você tem o gráfico de controle, você tem uma visão geral do método. Você não sabe os detalhes. Ah, eu atribuí o y ao P. Então, o P é o mesmo valor de y, mas também pode não ser, pode ser 0 menos y. Aí quer dizer, você não sabe a lógica. Senão, né, você não precisaria de um gráfico, você colocaria uma representação mais detalhada. Né? Mas note que algumas vezes a gente precisa recorrer ao código. A gente pode se deparar num conjunto de casos de teste que eu quero ir para um lado, eu digo, mas como é que eu faço para interferir no valor de P? Aí eu vou ter que abrir o código-fonte do sistema para tentar entender a lógica do método e dizer, não, se eu variar o valor de y desse jeito, o P vai ter o valor que eu espero. Ou pelo menos deveria ter. Note que é um teste induzido.
né? Caixa branca no sentido de você mergulhar mesmo no código, né? Um caixa transparente, você enxerga tudo, né? Enxerga tudo em termos de codificação, né? O que não é bom. O que não é bom porque isso dá mais trabalho, né? Dá mais, gera mais esforço, demanda mais esforço do tester, né? Então, é, testar todos os vértices pode ser uma saída, mas é a maneira melhor de percorrer isso daí ou pode ficar alguma coisa descoberta? Pode ficar. Ele é custoso, é bem custoso, mas mesmo sendo custoso, pode ficar alguma coisa descoberta. Por exemplo, eu poderia testar tudo aqui, passar por todos os vértices, sem passar, por exemplo, por essa aresta. Eu testei todos os vértices, mas quando eu fui do 8 para o 10, eu passei pelo 9 e 10. Cumpri minha cobertura, cumpri. Não testei esse lado do if, o lado do else. Eu não testei. Poderia ser que se tivesse um valor que eu quisesse passar por aqui e ele fosse por aqui, aí é um erro, um bug, né? Uma falha que ativou, foi ativada e gerou um erro, percebe? Né? Então, outra técnica mais completa que eu poderia dizer é: não basta passar por todos os vértices, mas passe por todas as arestas, né? Todas as arestas. Então, pelo menos uma vez em todas as arestas, em cada aresta, tá? Pelo menos uma vez. Essa é a estratégia que eu acho mais plausível no sentido de ser completa para o teste caixa branca. Mas ainda não é completa, como diz o ditado popular, não é completa de tudo. Né? Por que não é tão completa? Oi? Ainda não. Porque o completo mesmo pode ser impossível. Porque o mais completo seria testar todos os cenários possíveis de execução. Então, esse loop aqui deixa o negócio impossível. Pode deixar. Por quê? Porque eu posso iterar uma vez, nenhuma, duas vezes, três, 1 milhão. E eu vou testar até quando? E se eu só tiver, e se o meu bug só for ativado a partir da milésima primeira iteração do loop? Porque deu um overflow na variável lá que não tem o if para proteger. Por exemplo, né? Então eu preciso me contentar, eu preciso ter em mente que o teste não tem o objetivo de garantir a ausência de falhas. O teste, ele tenta revelar o máximo de falhas que ele conseguir, mas ele não garante que não tem bug. Não tem programa perfeito. Exatamente. Oi? Exatamente. Exatamente. Né? Tranquilo. Exatamente. Então, o que a gente precisa fazer aqui é ter critérios de parada. Então, um pode ser cobrir vértices, outro cobrir arestas, e outro, não, se eu quiser ainda testar um pouco mais esse loop, existem estratégias de loop. Então, eu vou, um caso de teste que não passe por ele nenhuma vez. Outro caso de teste que passe uma vez. Outro caso que passe, sei lá, um número pré-determinado, que eu vejo que faça sentido nesse domínio. Não, 22 vezes? Pronto. Outro caso de teste que passe 22 vezes. Já estou satisfeito. Eu vou assumir que não tem bug. Né? Ou, se tiver, eu já detectei com os outros casos de teste. Não é um critério de parada, que não tem como testar de forma exaustiva. Né? Tem estratégias de caixa branca que me permite não querer cobrir tanto. Eu posso pegar os nós chave, né? Por exemplo, o que são esses nós predicados? O que é um nó chave, um nó predicado? Um nó que tem a condição. Um nó que tem a bifurcação ou trifurcação, sei lá se existe isso, né? Mais possibilidades que dois, né? N possibilidades. Mas porque esses nós são nós mais chave, mais problemáticos. São nó que tem if ou tem loop, ou tem switch case, ou alguma coisa do tipo. Então, eu poderia concentrar nesses nós. Olha, eu preciso passar pelo menos por esses nós, uma vez. Então, aí eu já começo a ter menos rigor na cobertura, né? E aí a gente consegue fazer um teste menos caro, né? Menos custoso e, ao mesmo tempo,
que cobre um pouco mais do que o teste baseado apenas na especificação, não é na assinatura do método. Então, são esses, né, os valores, digamos assim, as estratégias possíveis, ou as mais utilizadas. E se por acaso a gente se deparar com um sistema legado, que tem aberrações não estruturadas, como é o caso desse GoTo. Não, uma linguagem não estruturada, quem aqui já teve contato com o código COBOL? Ou alguma linguagem como Basic, por exemplo, que tenha GoTo. Por exemplo, como é que eu faço um laço usando o GoTo? Eu executo cada linha. Aí aqui eu posso colocar um if, se essa condição for verdade, volte para a linha tal. Go to, aí eu coloco o número da linha na sequência. Aí ele volta. É como se eu executo e volto. Não é uma execução corrida, sequencial. Ele pode voltar no tempo da execução. Né? Então, para depurar isso aí é terrível. Né? Por isso que acabou esse tipo de paradigma. As linguagens modernas fazem a mesma coisa de uma maneira muito mais saudável, muito mais fácil de compreender. Então, como testar um troço desse? Primeiro, transforme isso em estruturado. Ah, isso aqui é um laço? É. Então, refaça o seu grafo com a mesma lógica, representando a estrutura, o loop. E aí você percorre da maneira que a gente já sabe na programação estruturada. Em outras palavras, a abordagem de fluxo de controle ela é pensada em linguagens estruturadas. Se a linguagem não é estruturada, moço, não dá para usar, a não ser que você converta para um fluxo estruturado. E aí você usa.